A gente não gosta de falar sobre morte geralmente, mas lamentavelmente o tema está sendo mais presente do que gostaríamos desde o início do Covid-19. Você já parou para pensar que a partir de agora, mais do que nunca, a internet, as redes sociais fazem parte dos rituais de morte? Com a proposta de ampliar os conhecimentos sobre diferentes culturas ao redor do mundo e trazer reflexões sobre as nossas tradições sociais, eu fiz uma pesquisa sobre como os rituais, que foram criados muitas vezes há milênios e ajudam o ser humano a superar o luto, estão sendo transformados e modificados através da crise que a gente está passando. Devido às condições trazidas pelo coronavírus, é impossível ter funerais e aglomerações atualmente, e, consequentemente, as tradições e os rituais de morte estão sendo drasticamente modificados. E sim, a internet está sendo a responsável em trazer novos formatos de formalização do fim da vida. É tudo muito triste e confuso ainda. A importância do processo de despedida está presente no ensaio Luto e Melancolia, em que Freud aponta as diferenças de dois sentimentos parecidos. A melancolia, diz ele, é o luto não elaborado. A escolha da roupa para um sepultamento, a lavagem do corpo, o terço entre as mãos, a flor trazida de casa, as últimas palavras e gestos são passos que abrem caminho para a superação da perda de uma pessoa. A experiência plena da morte dá um novo significado à vida dos que ficam. É o que diz a psiquiatra Alexandrina Meleiro, da Universidade de São Paulo. Por causa da pandemia, o corpo das vítimas não é exposto. E a família e os amigos não desencadeiam esses processos agora. Então, ao contrário, o corpo é descartado, como se fosse uma ameaça à vida. E como que isso afeta as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso comportamento? Eu dediquei um tempo hoje a pesquisar a respeito dos funerais, dos rituais de morte ao redor do mundo, diante do que está acontecendo. E o que eu vou apresentar aqui agora é uma série de relatos e exemplos. Em abril de 2020, o funeral de Pat McCann foi realizado em Melbourne, na Austrália, de uma forma completamente online. Esse é um exemplo. Os filhos da pessoa que faleceu estavam em uma igreja. Lá havia uma cantora e uma pessoa tocando um órgão. E também os irmãos, mas todos com distanciamento mínimo de 2 metros. Não houve troca de abraços, aperto de mão. Um dos filhos usava o Zoom, o aplicativo de transmissão de vídeos. Na videoconferência, ele mostrava tudo o que acontecia no ritual. Da igreja ao cemitério, o aplicativo de videoconferência fez todo o papel de fazer com que outras pessoas ao redor do mundo, amigos, parentes, pudessem acompanhar o funeral. Uma das principais características de rituais sociais é, sim, o funeral. Ele é a expressão de condolência, de acolhimento, e isso é feito muitas vezes através de toque físico, como abraço, de palavras específicas, algumas vezes de música, de objetos, de gestos, da presença de pessoas. E rituais são construídos através de trocas de valores comunicativos. E, obviamente, parte dessa estrutura de ritual foi quebrada com a pandemia. A partir de agora, eu trago alguns exemplos de rituais de morte pelo mundo e tento também trazer fatos que eu recolhi através da imprensa mundial, trazendo reflexões sobre o que está acontecendo agora diante da pandemia. Rituais de morte pelo mundo. Cada história social é recurso para a criação de um ritual de morte particular. O contexto social, étnico, religioso, geográfico, por exemplo, pode ser elemento significativo para explicar formas de funerais criados por diferentes culturas. Por exemplo, muitos povos africanos
tem o costume de remover o cadáver através de um buraco na parede de sua casa e não através da porta quando a pessoa morre. Depois, eles fazem um caminho até o cemitério em zigue-zague. Esse ritual existe na África porque eles partem da ideia de que a vida não termina com a morte, e sim continua em outro plano. Então, eles usam isso como uma metáfora. Acreditando na mesma ideia sobre a continuação da vida fora do corpo físico, na Mongólia e no Tibete, muitos budistas têm rituais funerais onde cortam o corpo da pessoa falecida em pedaços e os colocam em uma montanha, desprotegido, para que ele possa se fundir aos elementos da natureza. Essa é uma prática realizada há milhares de anos e cerca de 80% dos tibetanos ainda a escolhem. Obviamente, em tempos de pandemia, isso tudo precisa ser revisto. Na Coreia do Sul, por causa da diminuição do espaço nos cemitérios, a cremação tornou-se muito popular. Porém, as famílias nem sempre optam por manter as cinzas. Tradicionalmente, fora do contexto da pandemia, em vez de armazenar as cinzas, lá as pessoas, os parentes cremados, preferem transformar o corpo em pérolas brilhantes. Em Gana, entende-se que a morte é o início de uma nova vida. Então, o ritual de passagem costuma ser muito entusiasmado. Uma das características do funeral tradicional lá é a criação de caixões criativos com formatos de animais e outras coisas inusitadas. E, novamente, é um exemplo onde a pandemia interrompeu uma tradição de muitos e muitos anos. E agora, com o coronavírus, como fica isso tudo? São muitas mortes ao mesmo tempo, infelizmente. Não se pode ter aglomeração e a energia social está diferente. Os sentimentos, a empatia das pessoas, está tudo em um nível diferente. Já que as pessoas geralmente têm o enterro e o velório como uma representação do fim, como vai ficar a nossa sociedade após isso tudo, após os rituais impedidos pela pandemia? Será que a pandemia é tão forte ao ponto de interromper de vez as características dos funerais de todas as culturas? Será que os rituais vão ser completamente ressignificados após essa crise? Eu não tenho uma resposta. Acredito que ninguém tenha, até porque está tudo acontecendo agora. Mas até o momento em que eu estou usando para gravar isso e fazer essa pesquisa, dias 18 e 19 de abril, eu consegui coletar muitos relatos e matérias que trazem alguns fatos que eu vou compartilhar agora também. Saiu no HuffPost Canadá que os funerais durante a pandemia estão sendo realizados em estacionamentos. Então, o que está acontecendo? Muitas cerimônias estão sendo adequadas. As pessoas colocam o corpo num estacionamento e quem quer despedir daquela pessoa que faleceu estão indo de carro e fazendo uma volta ali no local, tentando concretizar, tentando absorver a informação daquela morte. Depois todos saem com seus carros e alguns também fazem a transmissão através do Zoom. Nas pesquisas eu também identifiquei a presença de um profissional que é como se fosse um terapeuta de morte que ajuda algumas pessoas a administrar melhor o luto. E esses profissionais estão sendo bem importantes para ajudar algumas pessoas no momento da pandemia. Ainda sobre exemplos encontrados no Canadá, houve uma pessoa contando como foi participar de um velório online. E isso nos traz também pensamentos sobre etiqueta. Os funerais presenciais já tem toda uma tradição, a gente já sabe o que é adequado ou não. Por exemplo, no Brasil, muitos costumam ir com roupas escuras,
E no funeral online, um relato que eu percebi aqui do Canadá era uma pessoa contando em que durante o funeral online, muitos deixaram o microfone ligado. Então, enquanto acontecia, né, a cena ali, deu para ouvir gato miando, pessoas chorando, outras pessoas conversando perto. Então ali começa a surgir uma discussão a respeito da etiqueta do funeral digital, por exemplo, manter o microfone no mudo e outras coisas do tipo. O Facebook também é uma ferramenta que passa a ter uma importância bem única e particular, já que a página de várias pessoas que faleceram se tornam memoriais, ou seja, um espaço onde podem ter comentários, lembranças e outras formas de concretizar aquela perda. No Brasil, grande parte dos cemitérios estão optando pelo enterro imediato, sem velório, né, executado por coveiros de máscaras, luvas e macacão protetor. Os rituais de extrema unção e encomenda do corpo deixaram de ser praticados. Alguns casos, por exemplo, católicos, estão recebendo bênçãos de padres de forma online. As tradições hinduístas geralmente trazem rituais bem diferentes comparados com os brasileiros, por exemplo, mas ainda assim também estão tendo que adequar ao rápido enterro ou cremação devido à pandemia. Já a China, segundo informações do jornal India Today, foi escolhido na maioria dos casos a cremação imediata após a morte, além, claro, da ausência de pessoas na cremação em si. A Nova Zelândia também sofre com muitas mudanças. Por exemplo, o ritual dos maoris costumava durar 3 dias. O funeral costumava durar muito tempo, além de ter cerca de 100 pessoas reunidas. Obviamente, isso não está acontecendo mais. O México, país conhecido por tratar a morte com uma visão positiva e ter várias celebrações com cores, onde muitos se reúnem para comer e beber juntos, orarem juntos e até mesmo receber presentes durante o funeral, que dura até 48 horas, está tendo tudo transformado. Lamentavelmente, o Covid também afetou a cultura local e os rituais de velório não estão acontecendo como antes. Eu não sei bem como terminar esse conteúdo, eu não consigo chegar a uma conclusão, infelizmente. Fiquei muito mexida ao ver a força do Covid perante esse aspecto social também, além de vários outros. Eu, como jornalista, coloco a minha primeira pessoa nesse conteúdo para encerrá-lo sem uma conclusão, mas com o meu desejo de que todos estejam seguros, em casa, e que a gente consiga ressignificar isso da melhor forma possível. Esse conteúdo foi produzido por mim, Raquel Camargo. Eu sou uma pessoa apaixonada por culturas, por descobrir diferenças culturais ao redor do mundo. E apesar desse tema ter sido um pouco pesado, eu espero sempre trazer conteúdos que acrescentem e façam as pessoas irem para lugares melhores, legais, que as deixem felizes e positivas. Eu espero que meus próximos conteúdos te tragam coisas boas também. Até logo!